Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 7 de agosto de 2013. Nós estamos juntos há 430 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 5 e 6 do livro de Josué. Josué, como temos dito a você, é a sequência histórica, cronológica dos relatos do Pentateuco, daquilo que aconteceu após a morte de Moisés. A liderança do povo de Deus foi passada para este homem, e nós vamos perceber aqui muita continuidade entre o que aconteceu antes, nos dias de Moisés, mas também diferenças significativas. As diferenças se dão por conta da obediência. O povo que, sob a liderança de Moisés, havia fracassado e havia amargado a experiência de 40 anos da disciplina de Deus no deserto, agora teria vitórias. A geração subsequente, a geração seguinte, ia experimentar vitórias naqueles pontos em que seus pais haviam amargado derrotas. Nós vemos um contraste muito claro, por exemplo, entre os 12 espias enviados de Cádiz Barneia, nos capítulos de Números, e os 2 espias enviados a Jericó por Josué, no capítulo 2 aqui de Josué. O relato é muito diferente. Nós vemos também uma disposição à obediência em relação a Josué, que não houve em relação a Moisés. Um povo mais rebelde seguiu a Moisés, se insurgiu contra o líder, mas o povo aprendeu essas duras lições e a geração posterior está aqui muito disposta a obedecer a Josué. No entanto, nós vemos muita continuidade. Deixe-me falar um pouco mais ainda das diferenças. Sitim. Se você vai até Números capítulo 25, versos 1 a 3, você vai ver que foi em Sitim que Balaão seduziu o povo de Israel a casar-se com as mulheres dos outros povos, e assim Israel caiu em idolatria. Pois é em Sitim que está o povo, quando Josué manda 2 espias, quando Josué dá as ordens para que o povo parta e atravesse o Rio Jordão. Isso tudo então é muito significativo. Até mesmo aquele lugar, Sitim, símbolo de queda na época de Números, na época de Moisés, quando o povo prevaricou casando-se com mulheres estrangeiras. Agora é um lugar de fidelidade, para o qual os espias, os 2 espias enviados por Josué, trazem boas notícias, onde o povo se consagra para atravessar o Jordão. Os capítulos 5 e 6 que lemos hoje nos falam bastante desta continuidade. Nos fazem entender que o que está acontecendo aqui é a mesma história que Deus começou a escrever com Moisés, embora agora ela seja conduzida por outro líder, por Josué. Como? A vitória viria por meio da obediência, por meio da santidade, por meio da consagração de um povo que Deus chamava para si. Isso ficou claro quando Deus mandou Moisés levar o povo até o Monte Sinai. Quando Deus chamou Moisés e falou lá da sarça: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é um lugar santo. Você vai até o Egito, vai trazer o povo, e o povo vai vir até aqui e vai me adorar. E quando o povo chegou lá, Deus deu as ordens, as tábuas da aliança, as ordens para a construção do tabernáculo, tudo para que o povo se santificasse para Deus. Nós estamos vendo a repetição disso aqui. Josué vai receber a visita do anjo dos exércitos, o príncipe do exército do Senhor. E ele vai dizer que acabou de chegar, e Josué vai se prostrar diante dele e o adorar, dando-nos a impressão aqui de se tratar da pessoa do nosso Senhor Jesus pré-encarnado. E o que é dito a Josué é: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. É óbvio que nós lemos isso e nos lembramos do Deus que apareceu a Moisés no Sinai, e ele aparece aqui em Canaã a Josué. Já estão do outro lado do rio e estão recebendo aqui a certeza de que o líder está na presença do mesmo Deus Santo quanto esteve Moisés 40 anos antes. Aqui então há muita continuidade. O povo se circuncidou. O povo aplicou sobre si o sinal da aliança de que pertencia a Deus. E isso nos faz lembrar das promessas que Deus havia feito a Abraão, o patriarca da nação, séculos antes. E então, com tudo isso, nós percebemos continuidade. Quando o povo se consagra a Deus e se circuncida, celebra a Páscoa. Páscoa, a mesma festa que foi celebrada pela primeira vez lá no Egito, quando se passou o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Tudo isso nos aponta, portanto, para uma grande continuidade. E a expressão que Deus diz a Josué aqui no verso 9 do capítulo 5 liga ainda mais as coisas. Diz assim: hoje eu removi de vocês o opróbrio do Egito. Hoje terminou o serviço.
Terminou a remoção da escravidão, da vergonha, da dor, da escravidão egípcia. Por quê? Porque agora aquele povo, ainda que na segunda geração, estava de fato em território de Canaã. Já haviam cruzado o Jordão. Estava de fato numa relação pactual com Deus. Haviam se circuncidado. Estava de fato celebrando a vida na presença de Deus, com a Páscoa. E havia terminado a jornada de peregrinação. Tanto é que eles comeram do fruto da terra. E exatamente nesse dia, quando comem dos frutos de Canaã, da terra que mana leite e mel, para de chover pão do céu, cessa o maná. Então nós percebemos aqui que um grande ciclo está começando a se fechar. O cumprimento da promessa de Deus está ficando claro. A mesma história que começa com Abraão e começa na criação do mundo, né? Nós sabemos disso, mas a mesma história desse povo chamado para sair da escravidão e entrar numa terra prometida é a história que estamos lendo. Um líder que recebe a visão de Deus, que manda o seu líder tirar a sandália dos pés, que manda o povo se circuncidar, que manda o povo celebrar a Páscoa, que manda o povo viver em santidade para obter vitórias. Há continuidade, mas há diferenças. A diferença básica é que o povo da geração anterior falhou por desobedecer, e este povo aqui vai obter vitórias por obedecer. As ordens são estranhas. A maneira como Deus quer ser obedecido foge daquilo que muitas vezes se poderia esperar. Uma cidade fortificada, rigorosamente fechada como Jericó, com muralhas altíssimas, poderosas muralhas, seria derrotada apenas com um povo tocando trombetas de chifre de carneiro e dando voltas ao redor dela? Bom, era essa a hora de mostrar a confiança em Deus. Era esta a hora de perceber que tudo aquilo que Deus havia feito em suas maravilhas era de fato um atestado incontestável do seu poder, da sua glória e da sua condição de cumprir cada uma das suas promessas. Curiosamente, os corações dos reis da terra estavam derretidos, porque eles tinham ouvido o que Deus já havia feito. Aquilo que Raabe já havia sinalizado antes era verdade por todos os povos ali de Canaã. E eles já sabiam do poder de Deus. Faltava apenas ficar claro para todos que o próprio povo de Israel sabia o poder do Deus que tinha ao seu lado, sobre si. Então, nós vamos ver a história da conhecida vitória de Jericó no capítulo 6. Basta-nos dizer aqui que nós temos uma descrição triunfal, que cremos ser histórica, verdadeira, mas que também carrega uma grande dose de símbolos, de tipos. Esta é uma entrada tipológica no descanso. O número 7 está em vista aqui, e o 7, naquele contexto, era o dia do descanso, o 7º dia. O povo está entrando na terra do descanso, e é assim que Josué, inclusive, se refere a essa terra, quando fala sobre ela no capítulo 1, verso 13. O Senhor está concedendo descanso e dando esta terra para vocês. E ao entrar no descanso, eles entram obedecendo à liderança de Josué, cujo nome também é o mesmo nome de Jesus. E no número 7, o poder de Deus, e não é nenhuma estratégia humana, é quem vai dar descanso. O inimigo vai ser desapossado, desalojado. O juízo de Deus sobre os ímpios, sobre aquela geração e aquelas nações que tanto desafiaram a ira de Deus, acontece no mesmo momento em que o povo de Deus está recebendo o seu descanso. O povo obediente de Deus, o povo que confiou em Deus. Há sem dúvida nenhuma aqui uma grande dose de tipologia, de simbologia nestes capítulos. Raabe vai ser salva, porque o povo de Deus vai cumprir as suas promessas em relação àquela mulher que ajudou os espias, e Josué tentando deixar clara a distinção que existe entre o povo de Deus e as nações ímpias que estarão debaixo do juízo de Deus, diz que é maldito aquele que tentar reedificar a cidade de Jericó, e que o filho mais velho vai ser o preço para aquele que colocar os fundamentos na cidade, e o filho mais novo o preço para aquele que tentar colocar as suas portas. Nós vamos ver no relato de 1 Reis, capítulo 16, que essa maldição de fato se cumpre. E é um símbolo aqui da guerra que vivemos enquanto estamos nesta vida. Entre os valores de Deus, entre a confiança em Deus e a ostentação humana e os valores humanos. De que lado estamos? Confiamos em Deus?
Entendemos que a mesma história de Josué, de Moisés, está sendo escrita até a cruz e nos nossos dias e que caminhamos para um descanso e que nosso dever é confiar e obedecer? Se soubermos disso, então estaremos aqui ao lado daqueles que hão de herdar a bênção daqueles que seguem ao líder que é maior do que Josué, embora tenha seu mesmo nome, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Estas são as lições centrais que poderemos destacar aqui destes capítulos 5 e 6. Resumindo para você, continuidade, porque Deus é o mesmo. Mas descontinuidade, porque a experiência de derrota deu lugar agora a uma experiência de vitória. Por quê? Porque aprenderam a confiar e a obedecer. Um teste maravilhoso foi o teste de Jericó, onde a confiança que Deus pediu era numa estratégia bastante estranha, mas Deus fez a sua parte e o povo obteve a sua vitória. Mas uma obediência que não era perfeita, e ela teve o seu custo. E o capítulo 7 que leremos amanhã falará disso. Mas isso a gente comenta amanhã, se Deus nos permitir. Por hoje é só. Eu espero que essa leitura abençoe a sua vida e traga muita bênção, muita paz ao seu coração. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque Tua palavra nos ensina que o Senhor cumpre as suas promessas. Que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre. Que nada do que o Senhor prometeu vai falhar. Nós te pedimos que o Senhor nos ensine a confiar no Senhor, a descansar nas Tuas promessas e, humildemente, que o Senhor nos ensine a obedecer ao Senhor e fazer aquilo que o Senhor manda para o nosso próprio bem. Que sejamos vitoriosos em nossa vida pela obediência e pela confiança no Senhor, como foram aqueles que confiaram no Senhor e seguiram a liderança de Josué. Faze-nos seguir ao líder maior que Josué, ao Senhor Jesus, e assim entrarmos no descanso que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Assim nós te pedimos e tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.